Depois de transformar o Blazer em carro elétrico, agora é a vez do Equinox assumir essa eletrificação total. É um pouco menor do que o Blazer, mesmo tendo dois motores, ele é um pouco mais fraco, mas ele é surpreendente. E acredite você, de Equinox, daquele Equinox 1.5 Turbo que nós temos no Brasil, só tem dois fatos em comum: o nome e o fato de ele ser feito lá no México, na mesma fábrica. Agora, vamos conhecer ele um pouco melhor. Antes de eu continuar te apresentando esse carro e antes que esse vento me leve embora, eu só queria te pedir para se inscrever nesse canal da Quatro Rodas, clicar no sininho para ser notificado toda vez que tiver um novo vídeo e assinando a Quatro Rodas por meio desse QR Code você tem acesso à assinatura da revista na sua casa, acesso a todas as edições já publicadas desde 1960 e todas as matérias do site também, até com menos anúncio. Segredinho nosso. Como eu bem disse, esse carro tem poucas coisas em comum com a versão a combustão e o design não é uma delas. A assinatura de design desse carro é justamente essa barra de LEDs que atravessa a frente de ponta a ponta. E isso, na verdade, te faz atrair o olhar para essa seção da dianteira do carro e esquecer que o farol dele, na verdade, está aqui. É um pequeno bloco de projetores de LED escondidinho aqui, tem acendimento automático, enfim. E essa faixa preta aqui tem uma tomada de ar integrada, ela tem um acabamento que imita fibra de carbono e a frente se limita basicamente a isso. Tem uma tomada de ar inferior e algumas marcas aqui poligonais em triângulos, em alto relevo, nessa seção que seria de uma grade. Tenta de alguma forma lembrar uma grade convencional, mas de convencional essa frente aqui não tem quase nada. E isso é bem legal, dá um ar futurista para esse carro. Mesmo olhando de lateral, o Equinox EV é bem diferente da versão a combustão. Seja a versão a combustão à venda no Brasil, seja a nova geração. Tudo bem que a nova geração também tem um arco de roda, né? O arco da caixa de roda bem marcado. E esse carro tem a luzinha laranja, que é uma determinação da legislação americana. O Brasil não precisa disso, mas o Equinox a combustão segue isso também. Um outro elemento marcante, mais fácil olhar para cá, é essa emenda, essa continuidade entre o vidro lateral e o vidro traseiro por meio desse friso plástico. A versão a combustão da nova geração, que deve chegar entre o final desse ano e o início de 2025, também tem algo assim, mas uma coluna C mais marcada. Continuando aqui na lateral, o Equinox EV ainda é um carro muito grande para a nossa referência de Brasil. Ele tem 4,84 m, são só 4 centímetros a menos do que o Blazer RS. 4,84 m é cerca de 10 centímetros a mais do que um Jeep Commander, que já é um carro grande para a nossa referência de mercado. Mas o entre-eixos dele é um pouco menor, são 2,95 m, porque um Blazer tem 3,10 m de entre-eixos, são 15 centímetros a mais, e isso até dificulta um pouco a lida do Blazer no trânsito urbano. Eu já vou me antecipar um pouco, com o Equinox eu não tenho essa sensação de que ele é um carro tão grande quanto na verdade ele é. Essas medidas um pouco menores fazem bastante diferença, principalmente o entre-eixos, que é a manobrabilidade do carro, a versatilidade dele no trânsito. E é isso. Agora vamos dar uma olhada na traseira dele. Tudo bem que o Equinox EV também é baseado na plataforma Ultium, que é a base de todos os carros elétricos da GM a partir de agora, do GM de nova geração. Porque nós ainda temos o Bolt à venda no Brasil encalhado, né? Mas, enfim, o Equinox EV tem sua própria linguagem de design a despeito da plataforma. É até curioso porque essa tampa traseira ela tem meio que um segundo spoiler, um segundo aerofólio aqui nesse prolongamento da tampa, que deve ajudar a aerodinâmica junto com o aerofólio original, né? O verdadeiro aerofólio desse carro. Outro traço de design mais marcante, traço por assim dizer, é essa barra de LED que interliga as duas lanternas e tem esse tracejado. Eu sou bem crítico a essa barra de LED de ponta a ponta, porque geralmente é uma coisa só interligada e você olha de noite, tudo uma luz, uma fita de LED. Quando freia, beleza, é aquele carro que quando freia ilumina dessa forma. Aqui pelo menos tem um tracejadinho, tenta ter um pouco de personalidade aí. Esse logotipo não ilumina e tem esse enorme emblema com o nome do carro e a indicação da tração integral. Como eu não consigo mostrar muito motor, acho que eu já posso dizer que esse carro tem um motor traseiro
só para compor o sistema de tração integral. Eu vou falar primeiro dele e depois a gente vai lá na frente. É um motor de 84 cavalos e um torque um pouco mais reduzido, mas é um motor síncrono. Um motor daquele que realmente, na hora que você acelera, ele entrega toda a força. Porque um motor assíncrono, que é o mais convencional, também o mais barato e também um pouco menos eficiente, ele tem um certo escorregamento entre o indutor e o induzido, por assim dizer. Então, com o motor assíncrono, com o motor síncrono, você tem mais precisão numa tração integral. Essa é a grande vantagem, a grande sacada também dessa plataforma Ultium. E falando de porta-malas agora, ele tem abertura elétrica e 443 litros de capacidade. Só que tem um detalhe muito importante para nós brasileiros. Esse carro, nos Estados Unidos, ele é um LT2, é uma versão básica. Acima dele só tem um RS. E esse pacote não tem um tampão de porta-malas. Poderia ser um tampão removível, mas no caso o carro não vem com um tampão. Custa 419 mil, tá? Não faz sentido. Não faz sentido. Já aqui na frente, por mais que seja uma plataforma para carro elétrico, o que você vê embaixo do capô é quase o que se vê em um carro a combustão. Tem algumas particularidades aqui. Existe um outro, como eu disse, um outro motor dianteiro com mais potência, um motor assíncrono, e aí ele faz com que esse carro alcance a potência combinada de 292 cavalos e também junto com o motor traseiro 46 kgfm de torque. É um número razoável e aí vai uma curiosidade. É praticamente o mesmo torque do Blazer elétrico, que é uma versão RS com proposta esportiva e que só tem um motor elétrico traseiro e 347 cavalos. Mas mesmo tendo o mesmo torque e cerca de 60 cavalos a menos, esse carro tem o mesmo tempo de aceleração, de acordo com a fábrica, de 5,8 segundos. Agora explicando por que essa plataforma feita para carros elétricos ocupa toda essa frente e não otimiza melhor esse espaço. Tem uma particularidade aqui. Aqui tem o carregador on-board e o inversor da energia, né? Porque na hora que você carrega num carregador AC, ele precisa converter para DC. As baterias sempre usam corrente contínua, que é o DC. Então, como esse carro aceita uma carga AC de 22 kW, ele precisa de um inversor, um carregador on-board, digamos assim, um carregador do próprio carro, maior, mais robusto para lidar com mais potência. E provavelmente é por isso que ele ocupa tanto espaço aqui. E a potência de recarga máxima, potência de carga rápida dele é de 150 kW para uma bateria de 85 kW. São bons números. Você consegue carregar em praticamente qualquer bom carregador disponível, seja para AC, seja para DC, mas aqui na frente não sobra espaço para nenhum compartimento extra, um porta-malas dianteiro que eles chamam de frunk. E também não se importaram em fechar isso aqui com uma proteção plástica, como fazem no Blazer. Mas é um capô até mais compacto do que o do Blazer, né? E isso também ajuda bastante a dirigir esse carro. Agora vamos dar uma olhada lá dentro. Bom, aqui, em termos de cabine, o Equinox EV também tem sua própria personalidade à medida do possível. Ele ainda tem as saídas laterais redondas, como no Blazer EV, mas o painel em si é diferente. Essa parte do painel você vê, ela tem essa parte macia aqui na parte superior e essa faixa azul rígida, mas com acabamento muito legal e com uma cor diferente também. Não tem aquela proposta esportiva do RS, mas dá um ambiente bacana para o carro. A saída de ar central é horizontal, outra proposta de design. Tem o ar-condicionado aqui, ele é de uma zona só. Isso é um tanto curioso, né, para um carro caro mesmo. Ele não tem ventilação, tem só aquecimento do banco. Comando de ar-condicionado eu consigo controlar por aqui. Dá pra ver. Você tem a temperatura, tem um ajuste automático, mas apenas uma zona. Tem a saída de ar-condicionado traseira e fica por isso mesmo. Essa é uma diferença importante para o Blazer RS, que também tem uma tela grande. Essa daqui tem 17,7 polegadas, está integrada com um quadro de instrumentos digital de 11 polegadas e roda Google. Tanto que você tem a Play Store aqui para você baixar os aplicativos que você quiser. E tem que fazer isso porque não tem nem Android Auto nem Apple CarPlay.
como Volvo, você tem que viver com base nos aplicativos instalados na central e com base na internet fornecida também. Inclusive, tem um pacote de OnStar, que também inclui internet disponível para os compradores por alguns anos, e isso é meio que fundamental, até porque o carro ele atualiza pela internet. Os sistemas dele, não só da tela, como do carro, podem ser atualizados, ter atualização over the air, né, pela internet. Tem todos os sistemas imagináveis de assistente de segurança, piloto automático adaptativo, assistente de faixa, monitor de ponto cego, e inclusive o carro avisa se você vai abrir a porta e tem algum veículo vindo, inclusive com o carro parado e desligado. Eu até me assustei que o Blazer RS também tem isso, e eu estava estacionado e ele avisou, tem um carro chegando. Beleza, mas eu não precisava saber disso agora que eu estou parado aqui apenas carregando o carro. Beleza. E basicamente é isso. O console central é um pouco mais estreito também, tem um estilo diferente, tem esse compartimento aqui na lateral, ao lado dos porta-copos, com porta-copos também mais simples. E tem os dois portas USB posicionadas bem aqui. E aqui vira um grande compartimento com um grande... Para você ter uma noção dessa posição do vídeo, esse aqui é o tapetinho de borracha dele. Dá para ter uma boa noção, e ali tem uma base de carregamento sem fio também. E aqui por baixo existe um outro porta-objetos com a tomada 12 volts apenas, já que os USB estão bem aqui. E tem uma particularidade, porque esses carros dessa plataforma, eles não têm nenhum seletor de câmbio convencional, é essa alavanca, você tem que puxar e acionar. E esse carro ele também não necessita que você aperte um botão para dar partida. Eu posso, por exemplo, desligar por esse comando aqui, ele está meio que centralizando alguns comandos de assistência e de iluminação, porque não tem comando de iluminação ali, e eu acabei de desligar o carro. Para dar partida eu preciso apenas pisar no freio. E pronto. Botando o cinto de segurança eu já posso colocar em drive sem ele reclamar. Ele na verdade está reclamando que eu estou sem cinto ainda. Coisas de carro americano, né? Agora vamos dar uma olhada aqui no espaço traseiro antes de dar uma volta nesse carro, e eu já te conto mais sobre autonomia também. Talvez tudo que eu falar a partir de agora faça sentido para o mercado norte-americano, mas não faça sentido para o mercado brasileiro, onde nós estamos tratando isso aqui como um carro elétrico de 420 mil reais. Por exemplo, tenho apenas a saída de ar traseira aqui e duas portas USB, um compartimento pequeno aqui no console e mais nada, não tem um ajuste de temperatura, não tem uma zona. Se não tem zona para o carona, não vai ter uma zona também para quem senta aqui atrás. O espaço para a perna aqui, eu não preciso dizer, é muito grande, é muito bom, são 2,95 m de entrecho muito bem aproveitados, mas a habitabilidade aqui, o conforto aqui é bem convencional. Esse assento, ele é curtinho, dá para ver, a posição dele não é ruim, o assoalho está numa altura razoável aqui, não é mais baixo, não é mais alto do que deveria, está bem ok, dentro da tolerância do que é bom. Espaço para a cabeça, bom também, mas se eu chegasse a cabeça um pouco para frente, eu pegaria na região do teto solar. Tem as alças, tudo bem, mas o acabamento aqui, ele é um pouco mais simplório. Aqui, vou tentar abaixar minha perna, plástico normal, plástico de Onix, de Tracker. Essa seção aqui é macia, tem esse acabamento azul aqui, mas o resto é plástico. É um carro grande, porque para os Estados Unidos, um carro grande ou pequeno, as demandas de tamanho por lá são outras, né? Um carro tem que ser grande, porque lá tem espaço. Mas o acabamento aqui é muito convencional. É coisa que você vê em SUV médio. Um Corolla Cross seria dessa forma, painel emborrachado, um aplique de plástico rígido, algumas regiões mais simples e a traseira de plasticão. E quando você fala de um carro de 420 mil reais, tudo bem, vai ter uma diferença de potência, vai ter uma diferença de motores, esse carro ele vai ser um pouco mais fraco do que um BMW X1, já está entrando mais ou menos no preço ali da versão de 2 motores, vai ser também mais caro do que um C40, XC40 ou EC40, eles estão fazendo a transição de nome, de um motor só. Mas com o preço da versão de 2 motores. Então esse carro ele fica meio desarmado para essa briga. Você não está falando de uma marca de luxo, Chevrolet é uma marca generalista. Você não tem um acabamento com tanto primor quanto uma marca de luxo, uma marca mais aspiracional. Então é bem complicada a situação desse carro.
Ele deveria ser mais barato para entrar nessa briga melhor. E isso já estou falando aqui sem dirigir o carro. Vamos dirigir porque para dirigir ele é legal. Bom, a primeira coisa mais interessante, assim, na comparação com um Blazer RS, esse carro é um pouco mais compacto e você sente isso principalmente em manobra por conta do entre-eixos, que é a principal medida menor na comparação com ele. Agora, como ele também é um pouco mais leve, esse carro aqui tem 2.336 kg, a suspensão dele também é um pouquinho mais firme, por mais que não seja um RS. Ele passa uma certa firmeza, passa um pouco mais do piso pro motorista. E a suspensão não é tão acolchoada, digamos assim, do que no Blazer. Os pneus também são um pouco mais estreitos, isso pode ter um pouco a ver. Agora, o que é realmente mais impactante na condução é que a tração é majoritariamente dianteira, por mais que ele tenha motor elétrico na traseira. Então isso muda bastante o comportamento do carro, principalmente em trechos mais sinuosos. O Blazer ele faz uma saidinha de traseira de forma pensada, porque na verdade é para dar esse feeling mesmo de tração traseira. Agora aqui eu acabei usando agora essa borboleta, a única borboleta que ele tem aqui, que é do lado esquerdo, que você consegue controlar a regeneração. Você não precisa ficar dependente nem do pedal de freio, nem da função One Pedal que eu consigo ativar aqui. E aí ele vai modulando a aceleração do carro de acordo com a forma que eu alivio o pedal do acelerador, inibindo a necessidade de pedal de freio. Eu tenho me acostumado bastante com essa borboletinha aqui que me dá a regeneração na hora que eu quero. É aquela simulação de freio motor que você precisa às vezes numa estrada só para contornar uma curva do jeito certo. Aqui tem uma elevação, uma rampa de 30%, se eu não me engano, só para simular. Simular não, né? Provar que esse carro realmente consegue subir, e ainda bem, né? Com a tração traseira ajudando também, ele encara isso como se não fosse nada. Como eu falei, esse motor traseiro ele tem 84 cavalos, mas a potência principal vem do motor dianteiro. Vou desligar aqui o One Pedal. E já entramos aqui na pista onde dá para chegar na velocidade máxima desse carro. A direçãozinha tem um peso bem legal, suspensão boa, né? Não tem buracos nesse asfalto aqui do campo de provas da GM. Agora eu vou entrar aqui nessa pista. É uma pista de duas retas com curva muito parecida com a que nós testamos normalmente. Então aqui tem um trechinho de curva inclinadinha e dá para entrar lançado aqui, mas eu vou tentar fazer um 0 a 100, chegar ali no cone. Pronto, vamos lá. Vou dar o modo esporte e modo normal. Já estava no esportivo. Modo normal, esportivo, neve e gelo e o modo personalizável. Então, vamos nessa. Vem o impulso. 56, 70, 80, 90, 100. O 0 a 100 declarado pela Chevrolet é de 5,8 segundos. Exatamente o mesmo tempo de um Blazer. Esse é um dos segredos, essa relação entre os dois carros. E a velocidade máxima que a gente vai alcançar daqui a pouco, 170 agora, é de 187 km. Quando ele chegar no limite de velocidade, ele vai simplesmente cortar a energia. Vai, na verdade, parar de acelerar. Pronto. Ele já me avisou, velocidade limitada a 187 km por hora. Vou fazer uma frenagem mais constante aqui até a próxima curva. É um desempenho legal, que é o mesmo desempenho que o SUV elétrico com uma proposta mais esportiva da Chevrolet também tem. Pelo menos eles são bem democráticos, bem igualitários nesse aspecto. Como eu falei, tem uma diferença de peso importante entre o Equinox e o Blazer. E isso vem muito também da bateria. Esse carro tem uma bateria de 85 kW e o Blazer tem 103. Só que quando você olha para a autonomia,
Esse daqui com 443 km é cerca de 40 km a menos do que um Blazer, que chega ali nos 480, isso pelos números do Inmetro. Coloque aí mais 30%, de 20 a 30% para um mundo real, uma autonomia de mundo real. Então são carros que podem chegar aos 600 km com uma carga só, e isso é bem legal. Mesmo esse carro com 2 motores, ele consegue fazer um gerenciamento, justamente por não ter um segundo motor tão mais potente, ele consegue fazer um gerenciamento legal do consumo de energia. Em um primeiro momento, você acredita que pagar 60 mil reais a menos no Equinox EV na comparação com o Blazer RS é uma coisa interessante. Você tem exatamente o mesmo desempenho de 0 a 100, a velocidade máxima ali mais limitada, mas a autonomia não chega a ser tão prejudicada com 2 motores e com a capacidade menor, com 20 kW quase a menos. São só 40 km de diferença, então tudo bem. Em um primeiro momento, o Equinox EV desponta como um grande custo-benefício na comparação com o irmão. Mas quando você olha para o resto do mercado, falta algo. O Equinox consegue ser diferente no meio dos carros de luxo, e só. Num carro de luxo, por mais que sejam menores, você vai ter um acabamento melhor, talvez algum equipamento extra também, ou até a mesma coisa, por um preço mais interessante. E é esse o ponto. Ele é diferente, ele é moderno, ele é um carro bom de andar, tem um bom desempenho, uma boa autonomia, ou seja, ele tem uma eficiência interessante, mas fica por aí. Falta, sei lá, ser um Cadillac, né? Para conseguir ter um acabamento equivalente às marcas de luxo. É uma situação complicada para esse elétrico no Brasil e também para o Blazer. Acho que o encerramento vale para os dois. E é isso. Esse é o Chevrolet Equinox EV e ficamos por aqui. Até o próximo vídeo de carro elétrico, carro a combustão, carro americano, carro mexicano, mexicano que acha que é americano, vai saber.